Boa noite, amigos. Estamos com mais um episódio do The Dealers, sempre contando aquela historinha, aquele pedaço da distribuição automotiva que todo mundo quer saber. Lembrando, a gente vai para o ar todas as terças-feiras às 18 horas, então não perca, a gente não falha. Toda terça-feira às 18 horas tem um novo episódio para você, e aí você aproveita e já compartilha para aquele teu colega de associação, para aquele revendedor que você conhece, que quer saber mais dessa história. E, como sempre, a gente tem convidados muito legais, muito interessantes, e hoje não podia ser diferente. Eu estou com um convidado que veio de Minas, mas não é mineiro. Ele tem uma larga experiência no setor automotivo, é administrador de empresas, e já passou por um monte de concessionárias. Hoje é diretor executivo do Grupo Tema, Robson Spaluto. Muito obrigado por estar aqui, por ter vindo prestigiar o The Dealers. Eu que agradeço sempre. Muito bom, muito bom. E aí, começando assim, conta um pouco da tua história, né? Onde você começou? Começou já sendo diretor de concessionária ou não? Como é que conta aí? Quando começou a sua história? A gente não começou como diretor de concessionária, não, mas pegou gosto pela coisa, né? De gostar do carro e tal. Eu comecei muito menino, comecei em Sorocaba, no Grupo Abrão Resi, lá em 1900 e alguma coisa, né? E lá que a gente começou uma trajetória. Fui vendedor de veículos usados por muito tempo, participei lá do crescimento da Abrão Resi. Depois a gente veículos novos, depois passei a ser gerente de loja, né? Logo que a Abrão Resi incorporou a Volkswagen Sorocaba. E nossa trajetória começou lá. Sempre gostei muito, sempre me dediquei. Mais ou menos quando foi isso? Comecei na Abrão Resi em 1999. 99, 2000. Você está aí 25 anos. Eu era muito novinho, eu tinha 17 anos de idade. Era bem novinho. Naquela época eu podia trabalhar com 17 anos, né? Hoje em dia não pode mais. E aí lá foi onde eu adquiri bastante experiência. Depois tive uma passagem pelo grupo Automec. Aí conheci Juiz de Fora, né? Juiz de Fora apareceu aí uma grande oportunidade. A gente está lá há quase 6 anos, né? Tive uma passagem rápida também em São Paulo, no Grupo Viamar, onde tive experiências muito boas. Conheci ali Daniel Kellerman, o próprio Gurgel, pessoas assim que são os gurus aí do negócio. O Daniel já veio aqui, mas o Gurgel só foge. Então fica aqui convidado, mais uma vez ao vivo. Carlos Gurgel, por favor, traga a sua alma tricolor para o The Dealers. Muito bom. Muito importante, vou contribuir muito, tenho certeza. E aí a minha história começou essa trajetória. Eu sempre gostei muito, sempre quis crescer nesse negócio. Eu sempre vi muita oportunidade no negócio de carro. Então, você estava vendendo um carro, você conhecer mais dele, você entender mais dele, você trazer oportunidades para o cliente, né? Então, hoje a gente traz isso para o negócio, para passar para frente para os novos aí que estão chegando. Que legal, que legal. E hoje você está no Grupo Tema. Hoje eu estou no Grupo Tema. O Grupo Tema tem que marcas? O Grupo Tema começou com Volkswagen, né, há 30 anos atrás, aí, um pouco mais de 30 anos. Começou com uma concessionária, conseguiu o segundo DN dentro da Praça de Juiz de Fora, né? Depois veio a Suzuki, uma operação de carros totalmente diferentes, né? Porque a Suzuki ela tinha uma movimentação, depois foi diminuindo aí os produtos, mas é uma operação que a gente gosta bastante. E agora a gente está aí crescendo com a Caoa Chery, né? Em 2021 foi quando adquiriu o primeiro DN, um DN pleno, na cidade de Juiz de Fora. E agora a gente está aí com mais 3 áreas aí para começar a operação aí nos próximos 120 dias, né? Ah, que legal, que legal. Muito bom. E me diz uma coisa, você estava me contando assim, quando você começou a trabalhar com Autoavaliar? O Autoavaliar a gente começou lá em Sorocaba, no Grupo Abrão Resi. Foi lá que começou tudo, quando veio a plataforma. Para nós, na época, também era, né, como vender o carro através de uma plataforma. Quem estava acostumado a chamar os lojistas, vem aqui, olha o carro, qual que é a oferta? Quando veio isso, aquilo foi um choque, né? Pô, peraí, como é que funciona? Como é que o cara compra um carro sem estar vendo? Como é que ele compra? Como é que ele consegue? E foram quebrando-se os paradigmas, né? Aí o Autoavaliar, ele abriu muito o nosso negócio, ampliou. Então, eu costumo dizer, né?
Você consegue vender o carro pro teu lojista vizinho, porque ele vai ali, atravessa a rua e olha o teu carro. E aquele cara lá do Rio Grande do Sul que também quer, que também interessa nesse carro, e como é que você fazia para ver o carro? Hoje não. E Hoje às tem vezes essa até segurança. paga um pouquinho mais, né? Aliás, Caporal, eu acho que às vezes paga até muito mais, porque você sai da mão, né, de muita gente, né? E aí você levou essa experiência da Autoavaliar para outras marcas, para outras concessionárias, outro grupo, lá para o Grupo Tema, inclusive, não foi? Inclusive pro grupo Tema. Lá, quando a gente chegou em Juiz de Fora, né, como eu estava comentando com você nos bastidores, existe muito aqueles paradigmas, né? Vamos quebrar algumas regras aqui. E a gente levou para lá, e automaticamente, isso foi muito rápido, sabe, Caporal? A implantação da ferramenta, o treinamento de equipe, quando o pessoal comprou essa ideia, o volume Então, ele aconteceu. Só queria interromper você assim, existe um pedaço aí que até você levar uma ideia, até o pessoal comprar, né? Existe uma barreira muito grande, principalmente se o cara está trabalhando já há 40 anos de um jeito, quando você vai virar a chave, ele fala assim, não, mas por quê? Até agora deu certo, por que eu tenho que fazer isso? Não é mais ou menos assim? E até a gente estava falando de outro grupo lá da região também, que fica olhando e fala assim, não, mas por que eu devo trabalhar com Autoavaliar? O que acontece? Toda mudança, ela causa essa estranheza em todo mundo, né? Então, no primeiro momento, nós que somos desse negócio, a gente tenta na política. Vamos tentar, vamos com a ferramenta nova. E você sabe que eu tive alguns professores aí que eu acabei de citar, que são os caras que de fato chega uma hora que você precisa ser incisivo. Então, essa ponta aí do ter a ferramenta e comprar a ideia, existe aquelas pessoas que pegam muito rápido, mas tem aquele pessoal que você precisa ser mais incisivo, você precisa mostrar exemplos. Você precisa chegar pro cara, sentar do lado, Caporal, sentar do lado dele e falar, cara, vamos trabalhar a ferramenta junto aqui? Vamos ver esse resultado acontecer junto, para você comprar essa ideia, para você ver que funciona? E quando você gasta essa energia, quando você gasta um pouquinho eu não digo gastar o tempo, mas investir nesse tempo ali para mostrar que realmente veio para mudar, e ver no exemplo, na íntegra, aí não tem como, ele fica sem desculpa, vamos dizer assim, e acaba comprando a ideia. Hoje, os meus avaliadores, os meus gestores de seminovos, se a gente fala assim, tá sem internet hoje, os caras entram em pânico, fala, como é que eu vou atualizar o autoavaliar, como é que eu vou lá, entendeu? Então os caras acabam comprando a ideia. Mas eu sempre coloco assim, tem que ser com exemplos, você tem que fazer com exemplos. Você estava dando exemplo das picapes, por exemplo. Você tem uma região, Minas Gerais, pessoal, uma região de Minas, né? De mineração, não é à toa que tem o nome. E usa muita picape, e a picape, apesar de não rodar muito, ela é usada vamos dizer assim, num modo extremo. Né? E o desgaste é grande, etc. Como é que você conseguiu, através da Autoavaliar, viabilizar esse tipo de negócio? Conta aí pra gente que é bem legal. Ele é o uso severo, né, Caporal? É o uso severo, né? Então, a região lá, como você mesmo citou, muita mineradora e tal. Então, esses carros são usados, assim, de verdade, totalmente fora do que é a rotina. Acho que até muitas vezes fora do que foi projetado. E lá a gente tem lá também a locadora, né? Então, essas picapes, quando chega a troca de frota, elas chegam muito ruins, assim, bem usadas mesmo. Então, a gente prepara esse carro, né? E quando eu digo preparar, não é gastar dinheiro com o carro. Não é você reformar o carro, é nada disso. Mas você dá um visual, você lavar esse carro. Você prepara ele para o anúncio. Prepara para o anúncio. Fazer um anúncio bem feito. Isso, porque o lojista está comprando o carro ali, quando ele bate o olho, aquele orçamento dele que era de 4, 5 mil, cai para 1.000, cai para 1.200, porque você deu um preparo nela. Então a gente prepara muito bem essas caminhonetes, tira umas fotos muito positivas que dê integridade ao carro, que dê autenticidade nele, no que ele está vendo no anúncio. Todos os nossos carros são 100% com laudo cautelar e é apresentado na plataforma assim, porque a gente entende esse respeito que nós temos que ter com o comprador também, né? Ele vai se deslocar, ele vai mandar um responsável lá para ver o carro, ele precisa chegar lá, esse carro precisa... Tá igual ao anúncio, né? Igual ao anúncio. Você não tem muita diferença. Então a gente teve sucesso, as nossas margens melhoraram, os nossos, o giro desses carros no Autoavaliar melhorou, e você tem os representantes lá que a gente sempre está trocando ideia, eles sempre estão comigo lá, e a gente vê o quanto que isso foi importante para o nosso negócio, para desmobilizar o carro rapidamente, para ter um giro de estoque melhor, para ter uma margem melhor, e aconteceu, Caporal, e vou te dizer aqui, foram mudanças simples,
A gente não reinventou a roda, a gente não refez nada. A gente apenas entendeu que colocar um carro no autoavaliar tem que ter a mesma sensibilidade que anunciar um carro para um cliente de varejo. Eu costumo dizer que do outro lado tem uma pessoa também que está comprando. Apesar de ser um B2B, né, uma venda corporativa, né, entre duas empresas, mas que a empresa sozinha ela não compra. Tem uma pessoa do outro lado que está lá olhando aquele anúncio e tomando uma decisão. Sim, né? sim. Então, não muda muito como você tem que envolver o cliente. Apesar do anúncio ele ser originalmente diferente, né? Porque num anúncio B2B você vai mostrar todos os defeitos do carro, se tem laudo reprovado ou se não tem apontamento ou não tem. Você mostra tudo que realmente o carro tem, para a pessoa até se preparar para botar o carro no estoque e revender com alguma margem depois. Com certeza, né? Com certeza. E eu falo para os meus avaliadores assim, ó, não pega amor no carro. Não pega amor nele. Olha para ele como uma oportunidade, como um negócio. Isso. Que tira um pouquinho daquele preciosismo, né, Caporó? Às vezes a gente já escutou muito aquele elevador. Eu pago tanto. O meu valor é X. O meu valor é Y. Quando você traz a plataforma, quando você vê ali os números eles se falam por si só. Esse pessoal acaba entendendo que olha, vamos seguir essa linha porque tá aí e tá dando certo. Que legal, que legal. E você hoje, além de picape, você tem muito, por exemplo, carro elétrico na região ou não? Tá entrando alguma coisa na troca hoje? O carro elétrico tá entrando na troca. O carro elétrico tá aí, né, Caporó? Ele chegou, ele tá aí. Eu acho ainda que tem muita coisa para acontecer, eu acho que ainda tem muita coisa para se encaixar, né? Mas ele já começou a aparecer como seminovo, né? A gente teve dois carros no mês passado que foram interessantíssimos, assim, com baixíssima quilometragem, mas confesso a você que foi mais o medo do próprio cliente. Fala, olha, eu comprei esse carro elétrico e tal, mas a região aqui não me ajuda muito, eu tô fora das... Às vezes ele não foi bem vendido, né? Quando eu digo bem vendido é o seguinte, me explicaram para ele que é diferente a utilização do carro elétrico do carro a combustão e se às vezes se adequa à necessidade dele ou não. Né? O vendedor às vezes está mais preocupado em fazer o negócio, ganhar comissão, e partir para o próximo, e às vezes é uma mudança de hábito, uma mudança de cultura, uma mudança de uma série de coisas. Né? Eu acho que essa energia o vendedor tem que gastar, sim. Né? Essa energia de mostrar. Nós temos lá os carros híbridos, né? Que a gente tem hoje com a Caoa-Chery, né? E a gente sempre procura com a equipe, fala, me dá um exemplo aqui, como é que foi essa venda, como é que é? Eu gosto muito assim, Caporó, hoje não faz mais parte da minha rotina, mas eu gosto muito de ouvir o cliente, então aleatoriamente eu pego o telefone e digo, Caporó, como é que foi o atendimento, como é que te mostrou o carro, como é que é, para entender essa linguagem que está acontecendo lá embaixo, porque senão é muito do que você falou, esse carro ele acaba se tornando aí um problema sem ter culpa nenhuma, né? Claro. Não é a culpa do carro, né? Não. Aí você tá falando que entrou 2 com quilometragem baixa. Entraram 2 carros com quilometragem baixa. No primeiro momento é aquele susto. Por quê, né? Por que seu carro é lançamento? Tá devolvendo o carro por quê? Tá devolvendo. Por que tá pegando o outro e tal? Anunciamos os carros em menos de 48 horas. Vendeu os 2 carros. Tá? Isso no seminovo. Mas Não. A gente colocou no showroom. Né? Showroom normal. Foi aquele carro. Então tem demanda para carro usado elétrico. Se tiver mais, vai vender. O que eu costumo dizer para minha equipe no carro elétrico é o seguinte, puxando aí o que você falou, entenda do carro, conheça o produto, porque o vendedor de seminovo ele tem que conhecer de todas as marcas, né? Não que os outros não tenham, não é isso que eu estou dizendo, mas de todas, né? Porque o carro usado ele é único. Para que a hora que o seu cliente chegar aqui, você seja o cara que vai facilitar, solucionar o que esse cliente precisa. E foi assim, Caporó, dois clientes assim, inclusive um estava na fila de espera por um desses modelos, né? Não vou citar aqui porque eu não vou fazer propaganda, mas o carro é muito bom. E fechou o negócio, comprou o carro. E o segundo foi um cliente do Rio de Janeiro, né? Que ele falou, cara, eu estava procurando esse modelo há um tempo. Já tive um 0, mas tive que viajar, fui para o exterior, vendi meu carro, não consegui comprar outro, mas eu quero exatamente essa versão. Então, a gente está percebendo assim que o cliente do carro elétrico, quando ele gosta, ele fica fiel, né? Ele não troca mais para a combustão, já se adequou. E cada vez mais aquele negócio da venda consultiva ficou mais importante, né? Porque se você tem produtos extremamente diferentes no uso, né? Esses 2 parecem carro, mas os 2 são diferentes no uso, né? O elétrico, e até não colocar no meio aí o híbrido, né? Você tem que adequar exatamente o produto à necessidade do cliente, né? E aí, quando encaixa certinho,
ele fica naquele produto, ele não sai mais. Ele se ajusta, Ele né? se Ele se ajusta. ajusta. Eu costumo dizer assim pro pessoal, eu falo, a gente tem marcas aí que os caras são enormes, os caras estudaram para trazer o produto. Quem somos nós para subjugar? Então a gente entende, né? Traz ele para o negócio e hoje deixar isso para o cliente assim, mostrar para ele que é o novo. Por exemplo, né? Eu tenho clientes lá que o cara chega na dúvida, mas qual tomada eu uso para conectar meu carro, né? Se o vendedor nesse momento ele fica na dúvida, cara, ele tornou tudo uma dúvida. E não é só para o carro elétrico, não. Ou a combustão também. Se o cliente pergunta para ele, que combustível eu uso? Então, esse entendimento faz toda a diferença. Muito legal, muito legal. Você vende carro elétrico na Caoa Sherry. Sim, os híbridos, né? Os plugins. Não, mas não tinha Arizo. Parou, de 21, né? 21. Não, o Arizo parou, né? O Arizo parou, tem essa Era 100% elétrico, né? Não, o iCar era 100% elétrico. Mas eu tenho Arizo 100% elétrico. Não no Brasil. Eu tenho 2. O Arizo 5. O Arizo 5. O Arizo 5 ele foi mais regionalizado em São Paulo, né? Ele foi mais regionalizado no estado de São Paulo. Né? Ele era um nicho ali com a montadora. Eu comprei atrás da Caflip, tá? Então a gente comprou 2 usados para testar para motorista aplicativo. E tá indo bem. O Arizo 5, ele foi uma importação, né, de um volume muito pequeno. E depois veio o iCar 100% elétrico, que é aquele pequenininho, né? E no começo ele veio, o carro foi muito bem, mas aí a própria... E tem ajuste de preço, né, também. E a própria Caoa Sherry, né, ela teve algumas movimentações aí, que a fábrica de Jacareí e tal, então ela não tinha demanda para produzir o carro. Mas é um carro que foi muito bem, inclusive a gente vendeu o nosso último de estoque, tá fazendo aí uns 10 dias. Não tem mais novo para vender? Não, a gente não consegue mais comprar um novo. Inclusive o iCar já foi lançado, né, lá fora, eu acompanho muito a Sherry na Costa Rica, na Itália. O iCar é como marca, né? Então ele é uma marca, como o Ora, né? O Ora não é um carro da GWM, ele é uma marca, né? Então já tem esse modelo novo lá. Escutamos rumores que ele deve chegar para o Brasil. O iCar novo. O iCar novo, uma versão nova. Que é um carro totalmente diferente, outra plataforma, um carro maior. Porque o iCar era um carro pequenininho. E, inclusive é legal porque ele é leve, ele tenta ser leve, coisa de plástico, umas partes. Sim. E o uso urbano, especificamente, né? Anda na estrada normal, o iCar? O uso urbano, ele tem lá uma autonomia de 230, 240 quilômetros. É uma autonomia legal, claro, né? Que salva as suas proporções, pelo tamanho, enfim. Mas lá na nossa região, lá em Juiz de Fora, a gente não teve problema nenhum com esse carro. Pelo contrário, teve uma aceitação legal. Sempre foi o segundo carro da família, né? Ou ali para a esposa, ou para o filho, para a filha. Mas a gente vendeu muito bem. É um carro que a nossa maior preocupação sempre foi o pós-venda, né? De estar pensando no pós-venda. Mas assim, como qualquer outra marca, é o que acontece no dia a dia. Não tem nada em absurdo com o carro. Mas o iCar foi um carro bem legal. Você não acha que o carro elétrico ele dá uma matada no pós-vendas, inclusive, porque não tem quase pós-vendas nele, a não ser se sofrer algum acidente, alguma coisa, tem funilaria e pintura, né? Mas ele gasta o quê? Pneu? Ele tem, assim, aquilo que a gente está acostumado na nossa rotina, né? É isso, é o carburador, é aquela isso coisa. Não tem mais. O carburador quantos anos já foi, né? E todo mundo, quando a gente fala de carburador, eu brinco com o carburador, porque lá atrás tinha que ter um especialista nisso. Carburador, né? Eu posso dizer para você que eu entendo bastante carburador. Agora você liga para fazer um diagnóstico na porta OBD para olhar o carro, eu não sei mais nada. Mas do carburador eu entendo. Então o cara falava antigamente, não, isso não existe mais. E o carro a combustão ele já trouxe algumas mudanças, né, há anos aí. E o carro elétrico ele deixou muita coisa assim inovar no pós-venda. Mas ele ainda tem, né? Ainda tem algumas coisas ali que precisam ser verificadas. Você tem um alinhamento. Você tem ali um raster para você passar no carro e ver se está tudo em ordem. Hoje o que a gente mais fica assim, um pouquinho preocupado no pós-venda é com a questão das baterias, né? Ainda isso não tem muito bem 100% definido como é que é isso, como é que vai acontecer e tal, porque ainda os carros são novos, né? Mas as baterias, eu acredito, eu tenho carros, eu estou comprando alguns carros usados para locadora aqui, elétricos. Então, carros já mais ou menos rodados. E é divertido, estava até falando hoje de manhã, que a melhor coisa para você testar um carro é dar na mão de motorista aplicativo, né?
Porque ele tem um uso severo também, ele usa intenso, vou dizer assim, né? Ele usa muito o carro, roda muito, etc. Se aparecer problema, dá logo. Sim, na mão dele vai acontecer. Vai acontecer. Então, eu já estou pegando o carro de segunda mão, ou seja, ele já foi zero, alguém já usou, estou alugando ele usado, e para ver se acontece alguma coisa. Estou fazendo um teste aí com alguns carros, o Arizo, inclusive, é um deles. Mas tem Leaf, estou plantando vários carros aí, para ver o que acontece, para ver realmente qual é o pós-venda que dá. A região, como você falou no começo da entrevista, eu sou daqui de São Paulo, capital, né? São Paulo interior, mas conheço muito bem a capital. Quando você vai para outras regiões, falando justamente de Juiz de Fora, uma cidade com 850 mil habitantes. Tem muita subida em Juiz de Fora? Muita. É igual Vinhedo. Então. Muita. É tudo assim, né? Então, quando você entra na cidade, você acha que a cidade é pequenininha. Por quê? Porque tem um morro ali que você não consegue chegar do outro lado. E, assim, a infraestrutura, né, em pontos de recarregamento, por exemplo, eu faço muita viagem, eu pego Juiz de Fora, Sorocaba, ou Via Dutra, ou Fernão Dias. Então, você ainda vê, pelo contrário, né, você ainda não vê tantos pontos de carregamento. Mas não é feito para viajar, né? O carro elétrico não foi feito para viajar. Ele dá para viajar? Até dá. É possível viajar? Mas ele foi usado para você, uma aplicação no dia a dia, né? Não sei se o Juiz de Fora tem muito prédio. Tem bastante. Não sei se os prédios você pode carregar o carro lá. Mas aqui em Vinhedo, por exemplo, tem muita casa. Na minha casa, por exemplo, tem energia solar para abastecer a casa inteira. E abastecer até o carro elétrico. Então não gasto nada. Para o carro lá, carrega. Carrega 2 vezes por semana. Não precisa mais que isso. Não rodo mais que 50 km por dia. E fica tudo bem para ir trabalhar, voltar, andar por aqui. Então, para este uso, ele é perfeito, ideal. Para quem tem muita subida e descida também, porque tem um torque absurdo, né? Então ele sai sempre na frente, fica lá tranquilo. Agora, para viajar, tem o seu risco, porque justamente infraestrutura de carregamento. Eu andei bastante para a Europa agora com carro elétrico, né? Mesmo nos postos que tem, você tem postos, tem tudo, mas você tem fila, tem tudo. Então, não é muito bom viajar com carro elétrico. Não é assim, totalmente diferente da combustão, e eu acredito piamente que foi feito para o dia a dia. Para você ir para o trabalho, voltar, ir para a escola, voltar, andar dentro da cidade. É um outro tipo de uso, foi o que você falou, né? Exatamente. E quando se encaixa nisso, aí tudo bem. Eu acho que até o ideal, eu fico brincando que carro híbrido é para as pessoas que não se decidiram ainda. Porque o ideal é você, se você puder ter mais de um carro, é você ter uma combustão e um elétrico. Uma combustão para você viajar, para você fazer o que você quiser, né? Mais distância. E o elétrico para você andar no dia a dia. Já entendemos onde a gente mora, né? Então não vamos não vamos arriscar, né? A gente sabe isso aí. disso. Mas o carro, o híbrido, ele já se encaixou, né? Eu acredito, pelo que eu vejo, pelos nossos números, pelo o que vem emplacando, que a gente acompanha aí, o carro híbrido ele já se consolidou. Porque ele é vamos dizer assim, principalmente o não plug-in, é uma adaptação, uma melhoria, vamos dizer assim, do carro com a combustão. Ou seja, ele tem uma bateria de suporte, né, que ajuda em uma série de aspectos, na retomada, em vários momentos, para você consumir menos. Então, não tem nem que pensar. Acharam um jeito da combustão ficar mais econômico. Perfeito. Quando você põe o plug-in, né, aí você tem que aprender a usar as coisas. Muita gente não sabe. Ele pega um carro aí que é 1.5, não turbo, né, mas que com o motor elétrico tem uma autonomia de 100 km e 300 HP. Tá. Se acabar o elétrico e ele não souber fazer a programação correta, ficar sem bateria, ele vai andar com o motor 1.5 xoxo. Sim. Num carro pesado. Sim. E aí eu escuto muita reclamação, vejo nesses grupos de internet, etc. Mas tem como você programar para nunca ficar sem bateria. Né? Você sempre tem um restinho de bateria para ajudar você a não ficar com esse motor xoxo andando, né? Sim, então, e você mesmo faz ali o teu histórico, né, com esse carro. Porque todo mundo que tem um carro a combustão, eu tenho certeza que ele sabe quantos litros o carro dele faz por quilômetro, né? Quem tem o carro elétrico agora precisa fazer essa medição também, né? Então, claro, e saber. Saber e tá ali, entender. E quando a gente pega um vendedor que, de fato, ele não só faz a venda, né, Caporal? Mas ele acompanha o cliente. Ensinar a usar o cliente não é só no test drive, não. Não ensina só na hora da entrega, não. Acompanha esse cara porque daqui 2 anos ele vai trocar de carro, né? Mas olha, é engraçado, porque eu não vejo acontecer no Brasil, ou nunca aconteceu comigo no Brasil, né? Eu nunca comprei muito carro novo no Brasil, só quando eu era mais novo.
não tinha ainda empresas que vendem carro usado. Mas eu comprei um carro nos Estados Unidos em 2018, por aí. Um carro de primeira linha, né? Um carro premium. Peguei na concessionária, levei para casa. No dia seguinte, tinha um agendamento para a pessoa ir lá em casa. Ele ficou comigo quase 3 horas, ensinando eu a usar o carro. Esse profissional. Eu achei isso incrível, impressionante. Assim, fiquei olhando aquilo e falei assim, pô, mas eu sei usar o carro, já não trouxe ele para cá, dirigindo, sabe quando você tem na sua cabeça? Sim. Não, ela falou, olha, eu tenho que agendar. Você vai marcar o dia, você não pode dar amanhã, depois de amanhã, mas eu vou na sua casa e vou explicar o carro para você. Ficou 3 horas comigo mostrando o carro. E realmente tinha um monte de coisa no carro que eu não sabia, né? Um monte de coisa nova, etc. Isso é um carro a combustão normal, né? Que eu dirigi a vida inteira. Então, é muito impressionante isso, essa dedicação para você ficar satisfeito com o produto e realmente entender o produto que você tem na mão. E você fica muito mais seguro, né? Claro. Seguro de como usar e tudo mais. E também você tem aquela segurança exatamente nesse profissional. Esta loja, não sei se lá no essa concessionária, se isso é plano de ação deles, tal, ou já é cultural. Eu acho que era da marca, né? Tá. Era da marca. Porque e são esses diferenciais, e às vezes os nossos profissionais, é óbvio que a gente está na linha de frente ali, as ações, o planejamento, é tudo nosso, mas são detalhes pequenos que o vendedor ele pode fazer para marcar o cliente, sabe? Quantas vezes a gente já pegou o cliente que chega na loja, eu como vendedor, muito tempo, então a única coisa que está faltando é decidir se esse carro cabe na garagem, né? Cara, e você é vendedor, pega o carro, vai lá, leva na garagem dele, deixa ele do lado de fora da garagem, faz você as movimentações de entrada e saída para ele ter aquela sensação de que olha como eu vou estar entrando na minha garagem e saindo. Então, o mesmo profissional que foi lá te atender e te mostrar por 3 horas como funciona o carro, aqui, se o vendedor entender, se o profissional entender como que é a cultura desse cliente, são nesses detalhes que ele vai fazer uma venda com qualidade, que ele vai vender o produto dele com muito mais confiança, com muito mais dedicação, né? E aí é interessante quando a gente pega esse tipo de case, que o que você acabou de me falar aqui, eu já vou levar para a empresa. Por que meu profissional não pode ir no outro dia ali? Principalmente para carro diferente, né? Ou híbrido, ou elétrico, mas qualquer carro serve, né? Porque assim, hoje o carro vem com tantas características de entretenimento, né? O infotainment, vai ter uma série de coisas que ele pode usar, e programação, inclusive, né? Essa programação do carro híbrido, para mim, é básica. Né? Você não pode ficar sem bateria num carro de 2 toneladas com motor 1.5 sem ser turbo, inclusive. É horrível. Sim, né? Você comprou um carro de 300, 400 cavalos e anda com um carro de 80. Né? Não vai conseguir. Então, hoje, por exemplo, tanto falando de motorização, mas também do infotainment, né? O CarPlay, enfim, várias outras funções que o carro tem. Hoje, quando chega uma família ali, eu tenho uma vendedora que é muito interessante. Outro dia eu estava passando pela loja, ela pegou o filho do cliente e conectou o celular dele e deixou ele mexer e vai, como é que funciona, como é que faz. Olha, quando teu pai estiver dirigindo, você pode estar no banco de trás e o teu celular está com todas as funcionalidades. Então, você imagina que ali ela envolveu todo o grupo familiar, né, para demonstrar de fato como é que funciona aquele produto. Isso é interessante, ainda mais essa geração que a gente estava conversando ali fora agora, né, Capro? Esses caras estão muito conectados. 200% conectados, não é nem 100%. Mas não são eles ainda que compram o carro, né? Assim, hoje o carro, não sei, tua faixa etária lá deve ser uns 40 e poucos anos, porque você diminuiu o carro de entrada, não tem quase. Então, para você comprar um carro de 150 a 200 mil, já é uma pessoa que tem já uma certa renda, um patrimônio X, etc., que vai comprar um carro daí para frente. E essas pessoas têm certas dificuldades, eu vejo, meu sogro, minha sogra, de programar o carro, né? De programar, ou até para usar o CarPlay que a gente estava falando, né? E o Android Auto, não importa. Tem uma dificuldade de fazer esse trabalho. E não tem gente para explicar muitas vezes, né? Muitas vezes eu me deparo assim com, às vezes, uma falta de paciência, né? Você não acha que a pressão para vender o próximo carro também... Você tem lá uma pessoa separada para fazer
essa entrega técnica? Nós temos entregador técnico. Então, ele fica ali, hein? Ele faz toda a entrega, o vendedor faz toda a negociação, inclusive no dia da entrega recepciona esse cliente, mas a entrega técnica é essa separa para não ter a pressão de atender outro cliente. Isso. Ele agenda, mas muitas vezes o cliente não quer. A maioria das vezes, né? E até porque eu acho que é a hora que entra esse elo, né? Mas se o vendedor ele souber muito bem deixar isso claro, o cliente precisa estar esclarecido de que vai ter um profissional ali para tirar todas as dúvidas dele. Eu acho que isso funciona. O que não pode hoje é eu te cumprimentar e falar, ó, a partir de agora, exemplo, você não me interessa mais, né? Não pode passar essa imagem, né? E não é isso. Olha, vem aqui, separei, deixei esse profissional autêntico, capacitado para tirar todas as suas dúvidas, inclusive as minhas, né? Porque o vendedor tá ali, tá no comercial. Muito bem claro. E se isso for claro, o cliente entende e a entrega sai perfeita. A gente já recebeu reclamações e não é novidade para ninguém, quem está nos assistindo que tem concessionária aqui, que o cliente, dou nota 5 em tudo, né, nota 10 em tudo, nota 3 porque o meu celular não conecta, né? E não é que o celular dele não conecta, não foi explicado como conectar, né? Então isso aí são movimentações que você não pode deixar acontecer, e hoje a gente tem um profissional sim para todas as marcas, que faz a entrega técnica. E muito importante que você falou, né? Nossa faixa etária, né? Dificuldade como então. Então, esse profissional também, ele não pode ser muito da geração muito nova, né? E mais também ele tem que ter um meio termo, ele tem que estar, como diz em Minas Gerais, temperado. Para fazer uma entrega legal, interessante. A gente coloca à disposição, inclusive nós temos lá um canal por WhatsApp, em que o cliente pode tirar dúvidas posteriores, né? E a gente implantou isso aí. Você tem vídeos já explicativos de tudo? Você fez alguns vídeos, fez alguma coisa? O Caporal, a gente entendeu que o vídeo o caseiro, né? Ele funciona muito bem, né? Ele funciona muito bem. Então a gente tem algumas demonstrações lá que os vendedores mesmo fazem, né? Então de agradecimento e tudo mais. Mas de apresentação, de como usar como ligar o CarPlay. Pronto. É isso aí, tópicos rápidos que os vendedores fazem a apresentação e encaminham para o cliente. Ainda a gente tem muito vendedor que o cara é muito bom para sentar na mesa e falar. Quando ele vê uma câmera, vê um microfone, alguma coisa, ele dá aquela travada. Mas boa parte, uma grande parte, vou falar para você que 80% da nossa equipe já faz isso. E dá certo, a gente evita muita coisa futura. Você foi vendedor das antigas, certo? Você é vendedor há muito tempo tal, e hoje é diretor da concessionária e tem sua equipe de vendas. Você nota essa mudança de geração de vendedores? Porque você lembra dos vendedores mais antigos, com certeza, se eu estou falando aqui, você está imaginando fulano, ciclano, beltrano, já tem isso na tua cabeça, né? E você, quando você pega, você está na Tema agora, tem um grupo lá, que já está há mais tempo. A concessionária tem quantos anos? A Volkswagen 32. 32. Então pronto, tem um vendedor lá que está há mais de 10 anos, mais de 15 e tal, de outra geração, né? Antes de 2011, quando tinha internet. E aí? Eu sinto muito essa mudança e a gente sempre se preocupa com esse cliente, com esse vendedor. As antigas mesmo, eu lembro aqueles caras, eu lembro aquele vendedor que ficava... de computador. Não, o cara ficava sentado. Ele ficava sentado, chegava um cliente, sentava na mesa dele, ele abria a gaveta, dava uma folha, o cara assinava e tinha comprado o carro. Por quê? Porque ele fez a carteira dele. Só que essas pessoas também, essa geração nova também se tornou novos clientes. E esse cara das antigas, que não se atualizou, ele acabou ficando para trás, né? Eu falo para você, Caporal, que caras que foram assim, meus mentores, eu fico muito triste que hoje eles estão fora do mercado por falta de atualização. Mas é isso mesmo que acontece. Por não se atualizarem. Assim, caras que me ensinaram a segurar um volante, né? Então isso deixa a gente muito triste. Existe sim, é nítido essa mudança e às vezes, essa resistência em não querer o novo. Mas tem também os antigos também que se atualizaram, tá? Eu tenho uma vendedora de frota lá, só para você ter uma ideia, ela é vendedora antes do Grupo Tema. Nós estamos falando aí de 1981, quando ela entrou na empresa, né? Mais de 40 e tantos anos, então tá lá. Ela é minha vendedora de frota hoje, Caporal. Ela é extremamente ligada ao novo. Então, tem lá suas limitações, mas ela não se acanha, ela não se envergonha em chamar, pedir ajuda, buscar,
trazer, perguntar, levar o cliente, chamar o consultor técnico, chamar alguém novo. Então, tem aquela proatividade, que eu acredito que vai muito da pessoa. E aqueles que ainda ficam brigando com o tema, vamos dizer assim, você tem que fazer um trabalho, né? Você tem que trazer, volta a repetir lá do autoavaliar que a gente falou das vendas. Exemplos. Você precisa dar exemplo. O cara precisa ver que funciona. Ele precisa enxergar que dá certo. Ele precisa palpar isso. Mas existe, sim, respondendo a tua pergunta, a gente vê essa dificuldade. E você tem que trocar muito, não? É uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que ficar trocando muito não é bom. Mas você também ficar insistindo no erro não dá mais. Hoje é tudo muito rápido. Nós somos vendedores das antigas, né? A gente recebia a aprovação financeira do crédito 48 horas depois por um fax que parava no meio do caminho, né? Hoje o cliente assina através de um link online. Já faz pelo celular, aprovou. 4.000 quilômetros de você, né? Então, tem que estar rápido, tem que estar atualizado. E esta nova geração, você entender muito, você trazer os caras para o jogo, mostrar para eles o que é ser... Nós somos da época que vendedor de concessionário era glamour, né? Tava todo mundo de terno, gravata, aquela coisa assim. E essa essência, tô falando de mim, eu não perdi. Eu acho que ser um vendedor de carro, todo mundo fala, o sonho é a casa própria. No meu conceito, não, o sonho é o carro novo. O sonho de qualquer brasileiro é o carro novo. E isso eu trago muito para mim, muito para minha equipe, sabe? Postura, dou um puxãozinho de orelha assim, cara. Chego no meu gerente lá, cara, que sapato é esse que não tá engraxado? Vamos lá, vamos trazer isso pro nosso jogo. O produto mais barato que o meu vendedor vende hoje, então, custa mais de 89. E quase não vende esse de 89. Normalmente ele vai vender na faixa aí de mais de 100, né? Tem algumas coisas que eles não conseguem me convencer. Uma delas, eu implantei há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, uma força muito grande em estética automotiva, né? PPF, principalmente a vitrificação de pintura, né? Enfim, a cerâmica de pintura e tal. E aí o meu vendedor, né? Eu escutando ali meus gerentes, eu gosto muito de ouvir, sabe? Deixa eu escutar o que esses caras estão falando. E o meu gerente, o meu vendedor, falou, cara, o que está acontecendo que você não está vendendo a vitrificação? Então, o cliente está achando muito caro. Para. Quanto que ele pagou no carro? 200 mil reais. Tá. A vitrificação é quanto? X. A vitrificação não é nem 5% do valor do carro dele. Ele achou muito caro. Vou te fazer uma pergunta. Quanto vale teu apartamento? $500 mil. Se eu te cobrar $2 mil para pintar, ele tá muito caro? Então, volta a repetir, são exemplos que você vai dando, né? Colocando ali no dia a dia, mostrando. E eu costumo dizer, Caporal, né? A gente sabe que fazer a direção de uma empresa não é brincadeira. Você tem que estar muito preocupado, tem que estar no estratégico, mas descer no chão da sua concessionária. Seja você diretor, seja você titular, desça no chão da concessionária. Vá lá na linha de produção. É ali que você vai ouvir, é ali que você vai entender, é ali que você vai escutar a linguagem da sua equipe. Qual é a linguagem que a equipe está usando? Todo mundo está falando a mesma língua? Então, isso você vai acertando pontos e trazendo muito mais efetividade, muito mais diretamente, muito mais lucro para o teu negócio. Mas isso que você entenda também o que está acontecendo. E hoje eu vejo algumas pessoas assim que são aquelas pessoas lá da cadeira lá de cima. Cara, é lá embaixo que está o teu negócio, é lá embaixo que está teu cliente. Eu não vejo nenhum cliente, eu não vejo nenhum feirão dentro da sala da diretoria. Você consegue enxergar isso? Eu só vejo os feirões lá no showroom. Então é lá embaixo que a gente tem que estar pronto. Mas dá um exemplo, como é que é alinhar essa linguagem? O que você está querendo dizer com isso? Quando eu falo a linguagem é assim, todo mundo, sua equipe precisa estar muito bem direcionada. Como é que funciona a nossa venda? Por exemplo, vender um carro para hoje. Se você pegar e vender um carro hoje, já não fez um bom negócio. Se você vender um carro, que você pegou um carro na troca, que você vendeu um despachante, que você vendeu um financiamento, que você fez essa venda, é muito legal. Sua equipe está preparada para isso? Sua equipe está falando essa linguagem? Tua equipe sabe como é que funciona? A tua equipe sabe por quê? Quando eu cheguei em um outro grupo, teve uma pessoa lá que eu cheguei e falei, cara, me explica uma coisa. Por que você vende isso? Porque mandaram. Por que você faz essa venda? Porque é regra da empresa. Não
Não é regra da empresa. Isso aqui você ganha mais, você movimenta mais, você faz mais e acontece mais. Então, quando eu digo linguagem, é esta linguagem. O porquê. Por que essa venda ela tem que ter qualidade? Quantidade é muito importante, todo mundo vive de volume, pô, né? Os emplacamentos estão aí. Mas a qualidade no meu ponto de vista, é o que permanece o negócio. Então, essa linguagem ela tem que ser única. E você paga diferente para um vendedor que capta veículo na troca, por exemplo, daquele que não capta? Com certeza, com certeza. Assim, porque ele gerou mais oportunidade. Ele gerou mais negócio. Ele gerou mais riqueza para o negócio. Mas como é que você remunera um vendedor que capta? Então, por exemplo, o vendedor que ele vende um carro, né? Então, a nossa regra de remuneração é sobre nota e margem, né? Então, ele vendeu um carro. Então, ele tem a nota, a margem e mais um percentual da captura. Então, um exemplo. Ele vendeu 10 carros. Ele capturou 4 carros, 40% de captura. Esse cara já está fora da régua. O que capturou 50%, ele já aumenta o percentual dele de captura. Muitas vezes, ele briga pela captura do que pela venda. Então, você vira um pouquinho essa chave, sabe? Então, eu tenho um vendedor lá que, às vezes, ele chega no cliente, e teu carro? Onde ele está? Né? No meu carro, talvez a minha esposa tal. Então, ele já dá uma paradinha ali e fala, deixa eu fazer uma conta aqui, que eu preciso pegar carro na troca. Será que para vender para ele, mas se eu vender para ele, eu tenho que fazer mais 2? Então, isso a gente... É outra linguagem que você começa a virar na equipe. Ele vira o captador de negócios, né? Isso, captador de negócios. Não só querer vender aquele carro, mas ele faz um negócio completo com aquele cliente. Eu aprendi com uma pessoa, e eu não vou falar quem é aqui, não vou nem olhar na câmera, eu não vejo cliente, e uma vez ele me ensinou isso, tá? Eu não vejo cliente... Você já viu algum cliente descer do ônibus na porta da tua loja? Isso, e de mototáxi. Cavalo? Não vejo. Inclusive, né, em cidades pequenas existe ainda o transporte a cavalo, mas ninguém põe um cavalo na troca. Bicicleta, por mais que tenha todo mundo pedalando, o cara chegou de carro. Então, se ele chegou de carro na troca, é mais um negócio, é mais uma oportunidade. Exatamente. E você avalia 100% dos carros que aparecem lá? Todos os carros são avaliados, até porque a gente tem lá uns KPIs, inclusive o vendedor, a gente tem taxa de avaliação. De abertura de avaliação. Taxa de abertura de avaliação, taxa de compra e taxa de captura, que são 3 variáveis totalmente diferentes. Você controla tudo isso? Controla tudo isso. Tudo isso é controlado lá. Então, aí você controla através do autoavaliar. Através dar essas KPIs para você. Através do autoavaliar. Lá atrás, no passado, isso já era discutido um pouquinho através de consultoria e tal, mas o autoavaliar que trouxe, de fato, essa visão para nós rápida, autêntica ali, né? Até porque o próprio vendedor no autoavaliar, ele já consegue seguir essas variáveis. Então a gente já tem uma rotina diária, por exemplo, hoje de manhã o meu gerente de seminovos, ele já chega, ele já puxa todas as avaliações do grupo, de sexta e de sábado, já distribui lá por vendedor, carro avaliado e tal, o porquê que não entrou, o que faltou, cadê a avaliação. Semanalmente eu coloco ele para fazer algumas ligações, né? Caporal, você esteve aqui, você avaliou o teu carro? Como é que foi? Caporal, me ajude a fazer uma empresa melhor. O que faltou para você deixar o seu carro com a gente? Isso já vai no cliente, já vai falar com o cliente. Já vai falar direto com o que acontece aquele vendedor que avalia 10 carros ou 20 carros e compra 2, e tem aquele avaliador que avalia 10 e compra 7. Né? Como é que você vê... Esse que avalia 10 e compra 2, ele não está falando a nossa língua. Volto a falar da linguagem. Ele não está falando a nossa... E aí nós vamos entender por que está acontecendo isso. Tem que ligar para o cliente para saber onde ele vendeu o carro dele, né? Esse carro está em algum lugar. E esse vendedor, eu não diria que ele foi o primeiro, mas ele foi o terceiro ou quarto que avaliou esse carro. Porque pessoas já avaliaram. Né? Às vezes até o cunhado. Né? O cunhado é o grande avaliador que existe, né? É o cunhado. Né? Então ele já avaliou esse carro. Então... Claro, eu vou falar para você que a gente consegue ligar para 100% dos clientes. Isso seria o mundo perfeito. Mas não dá. Mas eu costumo dizer, se você falar com 1, 2 clientes da sua equipe, você já vai ter muito material para montar um processo e ir diminuindo eu costumo dizer, essas vazões que não tem que existir. Mais ou menos de cada 100 que você avalia, quantos você capta? A minha taxa de captura hoje é de 64%. Sério? 64%. Sensacional. Isso é muito 64%. Bom. É uma coisa assim que eu repito, né? Tem muito do treinamento, mas tem muito de você não abrir mão. Não abro mão de não pegar o carro usado na troca. Ele esteve aqui, ele estava aqui, entendeu? Não, o cliente se esforçou para chegar lá com o carro usado, né? Esse é um lead que você custou para você trazer esse lead. Aí ele chegou lá com o carro dele, foi lá, pediu para avaliar,
Procurou o lugar para estacionar, demorou, teve que manobrar. O filho estava com ele no carro, tá com fome, tá quente ou tá muito frio. Por que é que eu não vou fazer negócio com esse cliente? Sábado a gente teve um episódio muito interessante, né? Chegou para eu avaliar uma Mercedes, uma C200 2000 e quando chega esses carros mais, eu digo assim, de baixo volume para se avaliar. Uma Mercedes C200 2016 blindada, com 178 mil quilômetros. 178 mil? 178 mil Nossa quilômetros. senhora. E esse mesmo cliente... E lá tem muito blindado? Não, muito pouco. Então muito é a exceção da exceção. E é uma oportunidade que eu quero levar, sabe? Eu acho que blindagem hoje, ainda mais que a gente está próximo do Rio. Então você está tem muito próximo do Rio de Janeiro. Muito próximo. Tô ali, eu tô a 40 minutos de Petrópolis, né? E também esse cliente levou a Mercedes e levou também uma Export laranja, aquela cor gritante, 2019, e baixíssima quilometragem. Ela tinha 214 mil quilômetros. Ele rodava bastante, né? Então todo mundo... A primeira coisa, quando você olha esse carro, põe a mão na cabeça. Não é mercadoria, amigo. Cara... Você não vai comprar pra usar, vai comprar pra usar? Entenda bem, esse cliente já sabe, ele já sabe o carro, ele conhece o carro dele 1000 vezes mais que você, avaliador. O que ele quer? Ser bem cuidado, ser bem tratado. Ele fala, receber atenção, não é isso? Com certeza, eu tinha um avaliador que ele falava assim, o teu carro vale muito mais do que você quer, Caporão, mas eu consigo apenas pagar isso. Você concorda que muda a linguagem? No fim entraram os 2 carros, fizemos uma venda muito boa, vendemos 2 carros 0 km e justamente os 2 carros que faltavam para um dos meus gerentes bater o objetivo. Olha só. Onde estava a oportunidade? No carro usado. E usado, cadê? Tá onde? Entraram, estão lá, tá lá, Mercedes tá lá. Inclusive, eu até tenho no meu celular, vou te mostrar depois. Eu costumo dizer para os meus gerentes assim, ó, cara, arruma problema. Arruma problema para você. Arruma um carro que vai te dar dor de cabeça para passar. Aquele vendedor que não abriu o mês ainda, cara, pega lá o carro que tem 1.500, 5.000 quilômetros, paga a tabela FIP para você começar a comprovar. Fala, cara, o cliente quer a tabela FIP? Então tá pago. Quero ver o que você vai fazer agora. Começa a arrumar esse tipo de problema e você vai ver a coisa desenvolver. Quando você não tem problema nenhum, você não tem nada para aprender, né? E aí, no final do dia, um dos meus gerentes mandou a fotinho. Chefe, lembra que você queria problema? Sim, arrumei 2. Tá lá a foto da Mercedes e da EcoSport. Mas o carro vende bem no Autoavaliar, hein? Você vai vender a Mercedes ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou até para Recife, Fortaleza, onde vende bem blindado, né? E a EcoSport laranja vende no Nordeste, sei lá onde você vai Ela vender. vende... Caporal, vou te falar. Vender, vai ter cliente para ela. A gente vai ter a oportunidade de conversar. Eu te garanto que esses 2 carros vai vender dentro de Juiz de Fora. Ah, é? Eu vou te falar por quê. Esse carro até ontem, ele estava dentro da garagem de um cliente. Ele não estava anunciado. Ele estava dentro de um portão fechado. Tá. Ou na rua. Ninguém compra carro rodando. Hoje ele vai para uma plataforma. Hoje ele vai para um canal de vendas. Hoje ele vai aonde o cliente está. Procurando. É isso aí. Não vai vender? Claro que vai. Claro que vai. Claro que vai. Que bacana isso, que legal. Claro que vai. E blindagem, você está falando que é uma boa oportunidade para lá? Você tem parceria com blindadora, essas coisas? A Volkswagen está com uma ação muito, muito bacana aí com blindagem, né, para os carros sair. Ainda não tenho parceria com blindadora, mas eu tive alguns papos aí com alguns diretores, até a própria diretora da Brown Resi me mostrou lá que ela blindou alguns carros e deu certo. E, cara, eu não vejo outra oportunidade de eu não ter um carro desse no showroom. Volto a repetir, vamos falar da Mercedes? Vamos. Se eu entrar no Autoavaliar hoje da Tema, tem um carro blindado lá. Opa, me chamou a atenção. Se eu tiver um carro 0 também blindado, por que eu não posso vender, né? Então, acho que isso aí tem que... Eu tô muito perto, eu tô numa região... Juiz de Fora tem um pessoal de um poder aquisitivo bem diferente, que tem negócios em outras regiões, né? A gente está falando de Três Rios, Volta Redonda, né? Então é um carro que encaixa muito bem. Porque se a gente for estudar Juiz de Fora, tem carro blindado. Ele blindou aonde? Por que não blindou comigo? É aí que tá. Foi comprar fora, né? Foi comprar fora. Que Mas legal. eu quero levar sim isso aí. Eu quero... Hoje eu tô lá há 6 anos. Se a gente vendeu 2 blindados, foi muito. Muito. Tô dizendo assim, blindado do Marco Zero, né? Porque os teus vendedores e tudo mais já sabem assim, o cliente vem procurar, a gente já fala que não tem. Aí não adianta, né? O rosto conta tudo, né? Então eu tô atrás de um carro blindado. Ele faz assim, pronto, não precisa falar mais nada. Pronto. Esse sorriso amarelo já, tipo assim, ó, obrigado, né? Valeu. Mas quando você tem na loja, eu vou te falar exemplos bobos.
a gente tem lá o Nivus cinza Moonstone, né? Que é aquela cor cinza diferente, que todo mundo quer e tal. E todo mundo quer o Nivus cinza Moonstone com pacote black. Então tem mais um pacotinho aí. Eu tava com 4 unidades no meu estoque. Peguei um carro desse, chamei meu gerente e falei, cara, pinta as maçanetas e o retrovisor. Ele olhou assim pra mim, fez a carinha do... faz isso agora, por favor. Eu quero que você faça hoje. Ele deve estar assistindo a gente, você sabe o que eu tô falando. Ele pintou as maçanetas na quarta-feira. Na sexta, o vendedor dele olhou. Que carro é esse? Olha só. O cliente queria um carro desse. Vendeu o carro, caporal. Você entendeu que eu costumo, a minha leitura, né, a minha frase com eles é assim, ó. O problema está nos detalhes. Quando você tira os detalhes da frente ou você potencializa os detalhes bons, a coisa acontece. É a mesma coisa com a blindagem, né? Você quer o carro da minha marca, eu acho que eu posso falar aqui. Claro. T-Cross. Pode falar o que você quiser. T-Cross é um carro extremamente ajustado. Extremamente ajustado. Hoje, se você pega as blindagens em São Paulo aqui de T-Cross, o quanto cresceram, né? É um carro que a gente tem um volume importantíssimo, muito bom. Se eu tiver um carro desse dentro da loja, eu duvido que eu não venda o carro. Aí vem aquela pergunta, né? Robson, por que você não fez ainda? É aquela coisa de toma decisão e faz. Mas blindagem, eu acredito muito, muito. Muito legal. Com a proximidade que você está do Rio de Janeiro, né? 147 quilômetros, você me falou, não é isso? Com 150 quilômetros você está em Copacabana ali, tá então, muito bem. Né? E aí é um mercado de blindagem muito grande, né? Igual para São Paulo ali é muito bom. Eu tenho clientes que, como eu te falei, Petrópolis está do lado. É muito mais fácil, rápido, ele ir para Juiz de Fora do que ele ir para o Rio. Teresópolis, muito mais fácil ele ir para Juiz de Fora do que ir para o Rio de Janeiro. Então você tem muito cliente que dessa região, que tem casa lá tal, que é carioca, mas compra em Juiz de Fora. Muito. Que tem casa ali, né? Eu não vou falar aqui porque não pode, que daí fica muito ruim. Mas a esposa de um titular de concessionária é nossa cliente. Ela compra carro com a gente. Então os carros que ela compra comigo, ela deixa comigo e leva um novo carro. Mas aí é logística, tal, ele tá longe, enfim. Não, o Brasil tem muito disso, né? Você estava falando assim, o Juiz de Fora é outro mundo, né? Assim, comparado com o interior de São Paulo, por exemplo, né? Ele é mineiro carioca. Mineroca. É verdade. E se você... O país continental tem dessas coisas, né? Muita regionalidade, muita peculiaridade daquele lugar específico que você tem que atender a mentalidade do consumidor daquela região, como ele vai usar o carro naquela região. Você que já trabalhou muito tempo no interior de São Paulo e lá, você viu essa diferença, não viu? Muita diferença. O interior de São Paulo, ele está muito ligado com a capital. Por mais que a capital de São Paulo é aquela loucura, mas ainda está muito ligado. Os outros interiores, aí, vamos falar, né, mais a região de Minas, possui bem mais peculiaridades. Então, eu costumo dizer que até aquela dinâmica, sabe, Caporal? Aquela pressa, aquela coisa, até isso diminui e muitas vezes atrapalha na nossa venda, porque o cliente ele tem o time dele, que é cultural, né? Lembra que eu estava te falando dos horários, né? Então, às vezes, o cliente fala, pô, mas 5 horas da tarde, tá na hora de eu tomar a minha no botequim. Lá eles falam botequim, aqui a gente fala barzinho, né? Botequim. Botequim, tá na hora de eu tomar a minha no meu botequim. Mas isso aí são algumas culturas que você, como profissional do negócio, se você souber quebrá-las, você vai trazer um novo para esse cliente. Peraí, eu não vivi essa experiência. Como é que é comprar? Eu escuto muito isso. Como é que é comprar carro desse paulistano, hein? Como é que é? Como é que é eu comprar carro desse cara? Então, e aí que eu pego as oportunidades. E teus vendedores são todos de lá? Todos de lá. Você não importou nenhum? Você sabe que... eu tô tentando. Mas você sabe que eu pego muito profissional, alguns que a gente formou lá, a gente pegou de cidades da região. Cidades, por exemplo, você pega Sorocaba. Você tá em Sorocaba, mas Itu é grande. Araçoiaba é grande. Itapetininga é grande. Juiz de Fora é grande. Mas Eubank da Câmara tem 1.000 habitantes, que tá 30 quilômetros dali. Lima Duarte tem 6.000 e poucos habitantes. Então, dessas regiões, eu pego esses profissionais, essas pessoas, trabalho um pouquinho, mostro para ele o quanto é gostoso trabalhar com carro e rentável, né?
A gente mostra pra ele. E a gente começa a formar essas pessoas. Você traz normalmente vendedor que já trabalhou no segmento automotivo de concessionária ou que era vendedor no shopping, vendedor em outro lugar? Como é que você escolhe? Por que eu não gosto muito do quem já era vendedor de carro? Não é que eu não gosto, né? Vamos dar um corte aqui. Não é que eu não gosto. Eu quero analisar mais essa pessoa. Porque no nosso negócio, o bom tá trabalhando. O cara bom, ele tá trabalhando. Todo mundo quer. Eu quero, você quer, todo mundo quer. O cara que tá no ramo e não tá, ele tá atrás de você, você precisa entender o que tá se movimentando. Eu gosto muito de, principalmente essa geração, de formar novos, né? Eu gosto de formar um pouquinho mais essas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma vendedora que eu tenho lá, que ela foi muito tempo varejista das Casas Bahia, né? Lá atrás, há 15 anos atrás, a Casas Bahia ela tinha um conceito. Hoje eu já não gosto muito desse profissional, porque foi, enfim, para a internet, não vou entrar ao caso. Mas eu trouxe essa menina, e aí nós entendemos que é a renda familiar, arrimo de família, né? X, Y, tinha o sonho de comprar um apartamento, aí a gente já incentiva um pouquinho para gastar o dinheirinho, para investir e tal. Hoje, caporal, sabe aquela, quando você vai fechar o objetivo, que você pega um caderninho, uma caneta e fala, caporal, eu tô tranquilo, esse aqui eu não vou nem conversar com ele, ó, esse aqui eu tenho que melhorar aqui, ó, esse aqui tem que capturar mais. Ela é a menina que tá lá na frente, é aquela que eu sei que o número dela vai acontecer. Então eu gosto muito de formar essas pessoas, né? E quando você analisa o vendedor, você analisa a rede social dele, por exemplo? Principalmente. Ah, é? Hoje... O que você analisa na rede social, por exemplo? Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Eu tenho uma faxineira que eu gosto muito dela. E aí quando eu entro no Instagram dela, ela tá postando uma foto e eu sei que no fundo é o meu fogão que tá lá. A faxineira é a pessoa mais importante que eu tenho em qualquer lugar, na minha casa, na empresa. E ela já está preocupada em aparecer, em estar lá. Então esse profissional que eu estou trazendo, ele precisa estar lá. Ele precisa estar em evidência, ele precisa... Eu vou falar aqui uma coisa que eu já peguei gritante. Ele precisa... A família dele precisa saber que ele vende carro. Né? Então eu analiso muito a rede social, eu vou lá, eu olho com muita cautela, hoje você tem que tomar muitos cuidados, né? Aonde ele tá, o que ele frequenta, o tipo de foto que ele coloca, né? Principalmente o público feminino. Então a gente tenta enxergar bem o tipo de seguidor, né? Eu tive Você analisa até o seguidor dele? Eu analiso. A gente precisa analisar, né? É importante, né? Você tá levando uma pessoa para dentro da tua casa. Você não tá levando essa pessoa para dentro da tua casa? Você não quer que essa pessoa progride, que ela cresça com você e tal? Você precisa entender que ambiente ela vive. Você não vai ser o guru, você não vai acertar 100%, mas você minimiza muita coisa. Mas tem diferença entre o vendedor que tem bastante seguidor e o que tem pouco seguidor? Nenhuma. Não? Nenhuma. Eu tenho um vendedor que não tá mais comigo, mas ele tinha 60 mil seguidores. Vendia... É um bom número, não é? Mas não vendia Você entra lá, 40 mil é comprado. Não, tá bom, mas vamos pensar que ele tem 60 mil real. Cara, 60, aí a gente vai pro... Por que ele tem 60 mil? Essa é a primeira análise que eu faço. Por que esse cara tem 60 mil seguidores? Porque ele fez uma publicação e naquela publicação viralizou. Bombou? Né? Ou ele tem uma rotina, ou ele tá ali naquela rotina, tá naquela... e ganhando isso. Volto a repetir, essa menina aqui, que a gente tem, né? Que ela tem um bom número, hoje ela deve ter aí seus 11 mil seguidores, 10 mil seguidores. Não é nenhum número impactante para quem está vendendo carro hoje. Normalmente um vendedor que vende bem e tal, qual é o número de seguidor que tem? Isso aí muda um pouquinho, região, até pelo tamanho. Mas hoje lá, hoje a minha média hoje, a minha realidade é 8.500. Isso no Instagram, você está falando? Instagram. Só Instagram. 8.500, 10.000. O Facebook, ele ainda existe, né? Porque são mesma empresa e tal. Mas ele já... Os números que eu tenho lá dos meus leads, ele já deu uma boa diminuída, sabe? Então o cara tá no Instagram, ele tá ali... Mas aí você faz anúncio no Facebook Ads ainda? Ainda faço. No Instagram também? Instagram, Facebook... Todas as plataformas aí. Mas aí você faz através do vendedor ou só da empresa? Não, pela empresa. Pela empresa eu tenho. Então, se você entrar lá, você vai ver pela empresa. E a gente incentiva o vendedor. A repostar. A repostar ou ele mesmo a fazer. Então, e eu gosto de evidência, né? Então, o meu vendedor chegou lá e falou, olha, fiz um videozinho caseiro desse Jetta na minha conta da LX e eu vendi o carro. Eu quero ter evidências, eu preciso ver, né? Vamos estudar junto. Isso
é pré-acordado antes, e aí ele tem um incentivo e tem um prêmiozinho a mais. Para poder postar. Porque você motiva o cara, né? Você motiva, né? Então, e eu tenho um vendedor lá que, eu vou te falar, hoje ele fatura em média aí 7 carros mês, 6, 7 carros mês. 3 carros é só pelo OLX. Ele pegou o gancho da OLX dele ali e ele vende. Novo. Veículo novo. O novo vende usado também ou não? Não, Vendedor separado. Tá. Eu tenho uma metodologia muito simples. Qual que é? Você tem um vendedor que vende novos e usados, correto? Correto. O objetivo dele é 10 carros, caporal. 10 carros. Ele vendeu 8 novos e 2 usados. Ele é bom ou ele é ruim? Não sei. Não sei. O objetivo dele era 10. Vai depender muito do estoque de usados que você tinha, o que você tinha de novos. Sei lá. Como que ele incentiva, qual que é a programação. Você... Você concorda comigo que a gente começa a dificultar a nossa análise e até a ele mesmo, a análise dele? E hoje eu tenho também os seminovos como negócio. Seminovos não tem que ser muleta de carro 0 km. Seminovos tem que ser negócio. Eu costumo dizer que pouquinho que eu conheço, muito pouco desse universo, eu já vi muito concessionário ficar para trás, não é por causa da administração, nada disso, é por causa dos seminovos. Os seminovos, ele não aceita desaforo. Então, a gente aprendeu isso, dá muito certo. Você começa a criar no vendedor de seminovos a autenticidade, a ter uma identidade, a ele entender que o seminovo é um negócio, porque eu faço cliente oculto em algumas concessionárias, e o cara de seminovo, ele me assusta. Ele me assusta. Porque ele tá com a camisa pra fora, ele tá com o cinto. Mas por que tem que ser diferente? Porque é um negócio. O carro usado. Hoje, se você pegar hoje o ticket médio de algumas coisas. Não, tem que ser diferente, ser uniforme, por exemplo. Por que tem que ser uniforme diferente para o de novo e para o seminovo? Não, o que eu tô dizendo é o contrário. Tem que ser igual. Ele tem que ter a mesma Mas você identidade. falou que o cara assusta. Aquilo que eu quis te dizer. Como eu faço algumas visitas cliente oculto, tem loja que eu vou e o cara me assusta, porque ele tá desorganizado, ele tá largado. Porque mas ele é de seminovo. Ele é de seminovo, e por que ele tem que estar largado? Nem tem. Pelo contrário. Se você olhar o estoque dele, o ticket médio dele às vezes é maior do que o 0 km. Né? Então, o seminovo ele é um negócio com uma enorme oportunidade. Nós conhecemos, você conhece mais do que eu, lojistas de seminovos, que o cara tá multimilionário e tem cara com bandeira aí passando perrengue. Então, isso, na minha trajetória, me colocou como a importância do seminovo ser separado, único e estratégico. Até porque a movimentação do seminovo, hoje o 0 km é o maior canal para ele comprar carro usado e colocar lá. Mas ele tem que ter vida própria, ele tem que ter captura própria, ele tem que ter compra adicional própria, ele tem que ter tudo isso. Então, quando você leva isso para a equipe, para o seu vendedor, o negócio muda de E qual é a relação de novo para seminovo que você tem? Hoje a minha relação tá 1 por 1. 1 por 1. O meu objetivo é 2 por 1 seminovos. E elevando o meu 0 km. Aí você tem que comprar fora. Tem que comprar fora. Você compra de onde? Locadora? De todo mundo. Inclusive dos meus colegas concessionários que não acreditam no carro. Enquanto ele não acredita, eu acredito. Daqui, vende para mim. Compra no Autoavaliar também, não? Compro no Autoavaliar também. Compro no Autoavaliar, compro da LM locadora. Compro da minha locadora. Compro das minhas outras bandeiras na região ali. A gente tem car share lá na cidade, então o cara da Audi, da outra... Quando vai share, ele liga pra você. Liga lá pro meu gerente. Você fala, eu quero. Não, mas na hora. O carro é meu. Pode pôr o carro pra dentro. Não, mas eu tô precisando de mais 3. Vai. Não tenha medo de carro. Não tenha medo de carro. Essa é a frase. Não, quem tem medo... Cara, quem tem medo de carro, tem coisa melhor que vender coco na praia? Uma delícia e tal. Vai vender coco. Agora vender carro não pode ter medo, não. Muito bom. Muito legal, meu. Muito obrigado. Não, fiquei muito feliz. Bacana. Vou te dar um presente. Você veio aqui de longe, veio prestigiar a gente. Eu tenho muito a agradecer você ter vindo aqui. Eu que E agradeço. eu tenho um presente para te dar. Opa. Aproveitar, o sul de Minas talvez esteja friozinho. Você consegue tomar Sempre um toca, o maior prazer do mundo, ó. E uma camiseta para você do The Dealers.